Meu nome é Carla Pinheiro, eu sou psicóloga, diretora executiva da Fase Consultoria, mulher e mãe de 2 filhos. A minha trajetória profissional, a minha primeira formação foi fonoaudiologia, mas eu não me encontrei nessa profissão. Ainda assim, eu fiz um concurso público, porque eu sou filha de funcionários públicos e cresci ouvindo meu pai e minha mãe falar que o importante era ter segurança. Só que dentro do serviço público eu comecei a me questionar sobre o porquê de algumas coisas não acontecerem. Por que o setor público e o privado não podiam conversar para que pudesse ser feito um trabalho mais sólido, um trabalho mais forte? Então eu comecei muitos questionamentos e eu comecei a pensar que talvez o serviço público realmente não fosse para mim. Então eu ainda assim precisei me planejar, fiquei no serviço público durante muitos anos, porque o meu sonho era fazer psicologia. E aí, durante esse tempo, eu fui estudar para realizar o meu sonho. E eu sempre fui uma pessoa muito inquieta com a sociedade, inquieta com o que eu poderia fazer pelo outro. Então, nesse município, eu lancei um projeto junto com outros colegas que se chamava Luz do Amanhã. E esse projeto era para capacitar mães de pacientes com deficiência, com algum tipo de deficiência, para que elas não precisassem ficar só em casa. Então a gente acolhia as crianças no espaço e a gente fez parcerias com várias empresas e essas parcerias levavam, por exemplo, culinária, corte de cabelo, a gente levou também uma empresa para ensinar a fazer bijuterias. Então eu comecei a me descobrir como empreendedora nesse projeto. E a gente começou a perceber eu pelo menos comecei a perceber que impactar a vida do outro, fazer algo pelo outro era algo que me fazia feliz, né? Que para mim não era só ir trabalhar e receber o meu salário tão seguro no final do mês, era poder fazer pelo outro, dar para o outro um pouquinho daquilo que eu estava tendo também, daquela felicidade que eu estava tendo. E um dia no elevador, um amigo disse: Carla, tu é psicóloga, né? Será que dava para você fazer uma seleção para a minha empresa? Eu disse: olha, eu posso fazer, mas assim, eu não tenho know-how nisso, né? Eu trabalho com a psicologia clínica. Ele: não, mas é uma coisa simples, só são 3 cargos. E aí eu fiz. E depois que eu fiz essa seleção, me deu um estalo, um insight, assim. Eu disse: poxa vida, eu gostei, assim, eu gostei de mapear o perfil dessa pessoa, gostei de ver mais ou menos se essa pessoa se encaixa nessa função. E depois disso aí começou. Outra pessoa me pediu, outra empresa me pediu. E aí começaram outras empresas de maior porte me solicitando os trabalhos e eu disse: opa, eu acho que eu vou novamente fazer uma transição de carreira, né? Eu passei por 2 transições de carreira praticamente. Então a fase iniciou dessa forma. Eu tinha apenas uma colaboradora, né, uma psicóloga que trabalhava comigo, mas a gente tinha muita vontade de fazer. E a gente tinha muito desprendimento naquilo e a gente já tinha certeza que a gente podia fazer diferente do que era feito no mercado, né? Diferente do que as empresas entregavam no mercado, principalmente do Ceará. E aí a gente começou a alavancar clientes, né? E a gente começou a fazer o Ceará e todo o interior do estado. E foi assim que a fase começou. Eu posso dizer, na minha experiência, que assim, eu vivi 2 tipos de preconceitos. O primeiro preconceito por ser mulher e o segundo preconceito que eu vivi durante muito tempo foi o fato
foi pelo fato de eu ser esposa de um empresário conhecido no estado. Então, esse talvez tenha sido o meu maior desafio durante muito tempo, porque as pessoas diziam assim, é bom para você, as portas se abrem, né? Porque você é esposa dessa pessoa. Mas, na verdade, não era bem assim, porque as pessoas duvidavam da minha capacidade, duvidavam do meu trabalho, da minha entrega. A gente sempre teve muita vontade de trabalhar para uma empresa e a gente não tinha abertura, a gente não conseguia chegar nem até na lista de RH. E aí, nessa época, eu peguei e pedi, né, ao meu marido que ele intercedesse e falasse com o dono da empresa, que é amigo dele, para que nos recebesse. E nós fomos muito bem recebidas, assim. Mas naquele momento eu era a Carla, esposa de fulano. E aquilo me deixava muito constrangida. Eu e minha equipe, a gente saiu de lá, assim, muito triste. Lembro que a gente no carro, assim, doida para fazer o trabalho e a gente pensando, e se eles chamarem, né? Aí, o que a gente vai fazer? E eles nos chamaram para fazer um trabalho. E aí, quando eles chamaram, a gente disse que aquele não era o momento. A gente agradece, mas esse não é o momento da gente trabalhar com vocês. Mas a gente acredita que o momento vai chegar. E o momento chegou. Praticamente um ano e meio depois, eles escutaram falar sobre o nosso trabalho com o Lego Serious Play. Eu estava, inclusive, viajando quando eles entraram em contato conosco para fazer um trabalho para 50 gestores com Lego Serious Play. E quando a gente chegou no dia para fazer o trabalho, foi super interessante porque estávamos nós e uma consultoria muito conceituada, que era a Ernest Young, e foi interessante, assim, primeiro o impacto, né? Porque todos os consultores de paletó e gravata, né? E a gente de jeans e camiseta, porque trabalhar com Lego exige que você tenha essa liberdade para se locomover, para de repente se abaixar. E quando a gente foi ser apresentada, eles falaram, olha, essa aqui é a Carla da Fase Consultoria. Elas vieram fazer um trabalho com Lego Serious Play, ela tem formação na Dinamarca. Então, assim, aquilo para mim foi muito emocionante, porque quem estava ali era eu, né? Era assim, e a minha equipe, né? E foi um momento muito desafiador para a gente, porque a gente tinha muitas expectativas em cima daquele trabalho, em cima da empresa. A gente estava com... praticamente toda a nossa equipe estava envolvida nesse projeto para que desse certo. A gente teve muitas reuniões. O trabalho foi um sucesso e a gente ficou com um vínculo enorme com a diretora de RH. Até hoje é nossa parceira, mas passou por um processo meio interno meu de compreender que eu tinha que separar, né? E que o meu valor estava no meu conhecimento e naquilo que eu sabia fazer. E esse preconceito eu venci e hoje, né, assim, eu sou a Carla da Fase, graças a Deus, porque o mundo empresarial ele é um mundo muito machista. Ele ainda é um mundo que os empresários eles acham que os homens podem mais, podem entregar mais, têm um trabalho mais sério, mais comprometido. Muitos empresários acham que a gente, por exemplo, vai faltar porque a gente tem filhos e que a gente tem uma casa para cuidar, e na verdade isso não acontece, né? Na verdade a gente viaja o Brasil todinho, eu e a minha equipe toda, que é composta 99,9% por mulheres, e a gente não deixa a desejar em nenhum aspecto, e eu corro até o risco de dizer que nós somos melhores que muitos homens que estão aí no mercado. Existem muitos desafios para as mulheres que querem empreender. Eu acredito que o primeiro deles é a autoconfiança.
As mulheres, elas podem muito, mas elas muitas vezes não se sentem capazes, porque são muitas coisas para administrar, são muitas nuances, né? A minha sócia, a Mariana, ela fala que é tipo malabarismo. Você organiza e equilibra o prato de um lado, depois tem que equilibrar de outro, Então ela fala muito isso, e é bem isso mesmo. Para mim, a real beleza feminina é o ser. É a essência, é a força da mulher. É você estar bem com você mesma, é você fazer o que você gosta. Eu sei que existem mulheres que muitas vezes até exageram, né, nessa questão da beleza externa e esquecem um pouco da beleza interna. E a beleza, eu acredito que ela se expande de dentro para fora. Quando você está bem com você, aquilo vai passar para as outras pessoas, as pessoas vão entender que você está feliz. Então eu acredito que essa é a beleza feminina.